E esse caso, inclusive, da Daiane, jovem que foi atropelada aqui em Cascavel, nos faz refletir sobre a falta de capacidade de algumas pessoas em controlar os impulsos e também sobre a violência sem medida. E o que mais chama a atenção é que esse não é o único mais recente envolvendo a fúria, mas o que levaram essas pessoas a terem atitudes tão violentas. Nós ouvimos especialistas que analisam a falta de controle dos nossos impulsos. Olha a reportagem. Estas imagens chocaram a todos. Uma mulher é agredida por seguranças de um bar em Cascavel, no oeste do Paraná. Ela leva socos, chutes e cai no asfalto. Os homens a deixam ali. Instantes depois, um carro em alta velocidade atropela a vítima. O motorista foge e a mulher não resiste aos ferimentos. Em São Paulo, um frentista de 66 anos tentou parar um caminhoneiro que encheu o tanque e fugia do posto de combustíveis sem pagar. Inconsequente, o motorista arrasta o trabalhador, que morre metros à frente. O que estas duas situações têm em comum? Revelam uma fragilidade humana, a incapacidade de frear os impulsos. A gente percebe um prejuízo no controle inibitório, não é? Áreas do cérebro muito nobres, áreas do cérebro muito importantes, que fazem com que a pessoa perca esta capacidade de frear impulsos, sejam impulsos violentos, impulsos destrutivos, impulsos egoísticos, que às vezes uma necessidade pessoal acaba se impondo ao direito do próximo. E são vários os motivos que levam a este mau funcionamento, a essa incapacidade de controle voluntário das suas ações. Fatores externos, como o consumo de álcool, por exemplo, deixam a pessoa desinibida, mais suscetível à impulsividade. O álcool, que é uma droga disseminada, uma droga social, é talvez o mais comum fator de perda do controle inibitório. Porque a primeira área do cérebro em que o álcool age é no córtex pré-frontal, inibindo a sua capacidade de controle. E a pessoa se desinibe, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes o impulso é motivado pela sensação de impunidade. É o que aconteceria, por exemplo, se o motorista parasse o carro no meio de uma avenida movimentada como essa e partisse para cima de outro condutor por conta de uma briga de trânsito. Ele não levaria em consideração que toda esta região aqui é monitorada por câmeras, que provavelmente flagrariam a briga, e estas imagens seriam utilizadas contra ele no decorrer de um processo judicial. Situações como essa não são incomuns. Veja só este flagrante de uma briga de trânsito no centro de Curitiba. Os motoristas parecem não se preocupar com o fato de que alguém poderia estar filmando a cena. Eu entendo, pelos crimes que eu atuo na defesa, essa pessoa que tem esse pensamento, ela está distorcida da realidade. Então ele pode pensar que está impune, mas esquece que tem câmeras, que tem testemunhas e que tem um devido processo legal. E as gerações mais novas são mais propensas ao descontrole emocional. Hoje, os jovens, álcools, nos crimes que eu atuo na defesa, boa parte, grande maioria estão ou embriagados ou fizeram uso de entorpecentes. E daí entra a falta de consciência. Não saber o que está acontecendo e o que está fazendo. Vivemos em uma sociedade regida por leis, com mecanismos de controle social suficientes para fazer qualquer pessoa pensar mais de uma vez antes de agir por impulso. Cada ato de um ser humano, seja para o bem ou para o mal, geralmente nesses casos, ele terá uma consequência, uma punição severa do Estado. Quando o processo legal é instaurado através de um inquérito, vai dar direito a ele ter o seu contraditório, a ampla defesa, e lá na frente vai ter uma decisão, seja condenando ou absolvendo. E se condenar ele, ele tem direitos e garantias para recorrer dessa decisão. Então isso leva um certo tempo. E uma população que não tem esse conhecimento acaba por pensar que isso não vai dar em nada. Na verdade, o nosso direito ele é punitivo. Ele tem elementos, tem meios para punir qualquer pessoa que cometa um delito, por mais que o tempo demore. Um dia a fatura chega e a decisão certamente será cumprida. O cérebro, para funcionar bem,
ele tem que estar maduro e ele tem que ser treinado. Os limites que a família ensina, que a família de alguma maneira coloca no comportamento das crianças, é indispensável para o desenvolvimento desta competência, que é o tal do controle inibitório, que é você ter controle sobre teus impulsos, né? Por mais que seja prazeroso, a gente sempre dá vazão aos nossos impulsos, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar no que é socialmente adequado. Situações complexas, e que demonstram exatamente isso que a gente está falando aqui. Intolerância, a falta de compaixão, enfim, reagir, essa reação impulsiva, que é tudo que a gente não recomenda para uma sociedade que quer ser desenvolvida, né? Muitos crimes nos últimos dias, inclusive esse que nós estamos acompanhando aqui em Cascavel, o caso da Daiane.